E nesse vídeo eu quero explicar os 7 motivos que levam a gente a cair em depressão. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu me chamo Noé e este é o canal Educação Emocional. Se esse tipo de assunto é interessante para você, não deixe de se inscrever no canal para ser avisado quando novos conteúdos forem postados. Eu estou aqui com a minha colinha para não perder nenhum desses 7 motivos para ajudá-lo a compreender por que é que nós caímos em depressão. Eu já tenho um vídeo no canal falando como é que a gente faz para superar a depressão. Mas achei que seria interessante também tratarmos do porquê, o que é que leva a gente a cair em depressão. Até porque é uma maneira de a gente fazer a engenharia reversa a partir daquilo que são erros de comportamento ou de crenças, nós fazemos as alterações necessárias para poder recuperarmos a saúde emocional. Aqui o primeiro motivo que eu anotei aqui: viver uma vida nos forçando a aceitar as mentiras que ouvimos para não desagradar os outros e não sermos vistos como ruins. É uma coisa bastante séria essa história da mentira versus a verdade, mas eu não quero que você interprete como sendo algo em matéria religiosa, moral, mas em termos de realismo e fantasia. Pense na mentira como a fantasia e pense na verdade como a realidade, como o realismo. Talvez é uma maneira da gente sair um pouco desse tabu da ideia de mentira e verdade, trazermos para a situação da depressão e entendermos como isso tem a ver com a nossa vida. E eu quero inclusive dizer a você que foi muito decisivo quando eu percebi isso, a ideia de viver uma vida na realidade, que é uma vida na verdade, o quanto isso tem um impacto positivo na saúde emocional, ou seja, espantar as fantasias e as mentiras. Acontece que no nosso dia a dia isso não é muito simples de fazer porque nós convivemos em uma sociedade em que as pessoas sorriem quando não querem, fazem as coisas que não querem, gostam de estar sempre querendo agradar sem ter vontade, gostam de dizer que concordam com coisas que na verdade não concordam porque temem ser vistas como ruim. Isso na realidade vai fazendo a gente meio que criar uma personagem que vai nos despersonalizando. E aqui é importante perceber que quando a depressão vem, não vai adiantar a gente continuar tendo os mesmos comportamentos e a mesma maneira de pensar e achar que as coisas vão mudar de um dia para o outro, que vamos dormir e acordar e tudo vai ser diferente, que não vai. Quando realmente a gente cai na depressão, vai ser necessário ser radicalmente verdadeiro. Mas não é verdadeiro para as pessoas. Isso não é, a questão não é essa. É verdadeiro com a gente. É você exercitar o hábito diário de escutar a verdade dentro de você e a partir disso mostrar no seu semblante se você gostou ou não gostou, mostrar no seu comportamento se você quer ou não fazer alguma coisa. Esse compromisso com a verdade, ou seja, ser contra a mentira, vai ser fundamental e não existe meio termo, não há como você fazer isso apenas para alguns aspectos da vida. Quando a gente fica doente, a cura ela vai exigir um compromisso radical e no caso aqui um compromisso radical em ser verdadeiro com a gente. Essa é a primeira coisa e portanto eu falava um dos motivos que leva a gente à depressão é viver essa vida na mentira. A mentira no sentido da fantasia, uma vida em que a gente vai negando o que realmente a gente quer expressar, o que a gente quer viver, negando quem realmente a gente é, porque a gente acha que se a gente for autêntico, as pessoas não vão gostar da gente, vão achar que a gente é chato, antiquado, mesmo no dia a dia reparando que a gente acha interessante quando vê uma pessoa autêntica que quebra tabus, que diz o que as pessoas realmente querem ouvir, mas não tem coragem. Só que exercitar isso com a gente não é tão simples assim e a gente acaba abandonando isso. Agora, ser autêntico, ser verdadeiro é fundamental para superar. Então, é importante essa primeira dica. O que leva à depressão é esse processo de mentira que a gente tem. Eu espero não estar ofendendo você,
ao falar isso, porque eu passei pela depressão e essa percepção para mim é muito clara. Então eu não temos estar desagradando se estou falando a verdade, porque não adianta nada você estar ouvindo aqui uma conversa bonitinha, colorida, que não vai ajudá-lo a sair da depressão. A depressão exige realismo, exige que você tenha claro algumas situações. O segundo motivo que leva a gente a cair em depressão, eu marquei aqui, porque a gente se força a viver uma vida que nos obriga a ser quem não somos, tem a ver com o anterior, né? Uma vida a ser quem não somos, a fazer coisas contra a nossa vontade, ou seja, acreditamos que estamos no mundo obrigados a alguma coisa ou com a missão de alguma coisa. E isso nos tira a liberdade de viver o nosso projeto pessoal de vida. Isso é uma coisa decisiva. A depressão, a palavra vem de pressão para baixo. Isso foi resultado de um processo. Você acreditou um dia que obrigação é uma coisa boa, que missão é uma coisa boa. Então você comprou todo esse sacrifício, colocou o mundo nas costas para ajudar todo mundo, ajudar as pessoas, e agora você está doente. Você tem que saber que uma coisa que leva a gente a cair em depressão é comprar essa ideia de que a gente está no mundo obrigado a fazer pelas pessoas. Aceitar a obrigação é uma coisa que leva a gente, você pode fazer isso um dia, 2, 3, mas é um ato de se agredir. As pessoas não falam isso porque é bonito falar que você está obrigado, a minha missão é... Agora, pode ser que para alguma pessoa funcione falar isso, ou, embora muitos falem por hipocrisia, mas até viver isso. Mas se você entrou em depressão, é que para você não funciona essa história de missão e de obrigação. Porque são palavras bonitinhas para uma coisa muito grave, que é a autoagressão. Quando você se obriga, quando você se acha que é o herói, que você tem a missão de fazer alguma coisa para alguém, significa que você está comprando a responsabilidade do mundo para você ter que fazer, e isso é um ato de se agredir diariamente. Você pode fazer isso um dia, uma semana, um mês, mas alguma hora a conta vem, ela vem com a depressão. A terceira coisa que eu coloquei aqui, para não me esquecer, é o terceiro motivo que leva a gente a cair em depressão, porque achamos que é possível sermos perfeitos. É claro que as pessoas falam, não, eu não sou perfeito, ninguém é, o que é uma verdade, mas e por que é que no dia a dia a gente vive diferente? A gente acha que pode ser perfeito. Não, a natureza humana é falha, nós temos fraquezas, deficiências, obviamente que é importante reconhecer isso, não significa se colocar para baixo, significa assumir isso e não ter nenhuma soberba de que a gente é alguma coisa grande que não é. Mas é interessante perceber que quando a depressão vem, às vezes a gente tem aquela resistência, eu me lembro bem, da gente continuar ainda com aquela mente soberba de fazer discurso, de julgar, de dizer que é, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente cai. Parece que é como se fosse, não sei, uma correção psicológica para que a gente, claro que a gente acaba caindo para baixo do que é para a gente estar, que é no ponto da gente. Mas o fato é que quando a depressão vem, é preciso vencer essa soberba. A depressão ela vem depois de um processo de perfeccionismo no trabalho, na vida familiar, na vida moral. E aí como você não consegue cumprir aquele patamar, profissionalmente você ficou em segundo, terceiro, quinto lugar. Você não teve a promoção, teve decepções. Na vida pessoal, você de repente alguém te largou, e aí você começa a ver que a se cobrar que você não é a pessoa perfeita. Depois, na vida moral, de repente você acaba vendo que é uma pessoa comum como todas. Enfim, há vários motivos que vão fazendo você acaba não atingindo o padrão que você se impôs para viver nos grupos. E aí no grupo que você tá, só você não conseguiu concluir certa coisa.
e aquilo você se cobra. De novo, não é em um dia, nem uma semana, nem um mês, mas é um processo que você acabou não atingindo um patamar. Isso também leva à depressão. Quarta razão, porque nós nos forçamos a um ritmo de vida de muita cobrança ao invés de viver o nosso próprio ritmo e do nosso próprio jeito. Isso é muito comum. A depressão ela vem depois de um processo que a gente meio que se tornou uma máquina de agir, nunca no nosso ritmo e do nosso jeito. O que só acontece quando a gente está apoiado na nossa vontade, realmente fazendo as coisas porque quer, estando encaixado nas coisas. A gente virou aquela máquina de bater metas, a gente começa a fazer métricas com gráficos dos nossos resultados, comparamos com outros e tal, e aí ficamos loucos, perdemos a coisa mais interessante que é o prazer de fazer. Então isso é outra coisa que leva à depressão. O quinto motivo, porque aceitamos, e acaba que pelo próprio termo tem a ver com o anterior, mas porque aceitamos ser uma máquina de fazer as coisas ao invés de fazermos as coisas porque temos vontade de fazer. Tem a ver com a explicação anterior, mas vamos detalhar mais. Uma coisa para a gente vencer a ansiedade, para vencer uma série de coisas, é reconhecer que nós não somos a nossa cabeça. Eu falo muito disso em outros vídeos, nos livros que escrevo, em cursos. Porque nós achamos que somos a cabeça. Na verdade, a cabeça é o exterior agindo sobre nós. O nosso inconsciente está cheio de coisas ali, as pessoas meio que nos empurrando para a vida. Perceba que você é a sua vontade, que há dentro de você alguma coisa que quer achar um ritmo, que quer ir para um lugar, que quer... Observe que você está em diálogo entre isso e a cabeça. A cabeça diz não, põe limitação. Mas não é você, a cabeça não é. Esse é o ponto. E quanto mais você criar um meio de se convencer de que você é a sua vontade, e você consegue fazendo isso, exercitando todo dia, escutar a vontade e cumprir a vontade, mais a cabeça vai perdendo a força. E é isso que vai fazer você parar de ser essa máquina que faz para uma máquina para uma pessoa que tem vontade e faz a partir da vontade. Agora, essa loucura da cabeça diária é que leva também à depressão. A sexta explicação que eu coloquei aqui tem a ver com várias das anteriores, mas o que leva à depressão? O medo de ser quem somos. Então, você é uma pessoa com as suas características peculiares, que todo mundo da boca para fora fala, nós somos únicos. É verdade. Só que na prática todo mundo quer cobrar que todo mundo seja igual, tenha meio que certos comportamentos e tal. Então você, para agradar, para ser visto como bonzinho, legal, você vai anulando o seu jeito de ser, vai abandonando isso e cria uma personagem. A personagem a partir da análise que você faz de como você quer ser visto pelas pessoas. Então, isso inclusive faz você viver com medo, porque o medo exatamente ele vai aumentando na medida em que você dá importância a como os outros te veem. E na medida em que você voltar para dentro de si e começar a desenvolver a coragem de ser si mesmo, o que obviamente é um exercício, não se trata de ser fácil e difícil. É trabalhoso, porque nós estamos condicionados a vivermos o medo. O que é viver no medo? É viver o que nós achamos que os outros esperam de nós. Fazer esse outro exercício, condicionar a nossa mente até fixar um novo comportamento dá trabalho, mas é gratificante porque é libertador. Então é uma coisa que vai te levar à cura da depressão, exercitar a coragem de ser você mesmo. E por último, a sétima razão que leva a gente a cair em depressão é porque nós temos medo de viver a vida que queremos viver. Isso em função de várias coisas. Muitas vezes essa vida implica em morar em outro lugar, outra região, implica em ficar longe de algumas pessoas, implica em mudar de trabalho, abandonar coisas passadas que só nos fazem sofrer, implica uma série de mudanças que nós queremos, e daí o sofrimento. Toda vez que você reprime uma coisa que você quer, a mente fica pirada, ela fica louca.
porque na realidade você está represando uma força interior de algo que você quer. E esse conflito só será superado quando você ficar do lado verdadeiro, que é do seu lado, do lado da sua vontade, do lado da vida que realmente você quer viver. Aqui nós temos, portanto, 7 explicações que levam a pessoa à depressão. A partir dessas 7 explicações você pode construir novos hábitos, uma nova maneira de pensar para sair disso, recuperar a sua saúde emocional e viver uma vida melhor. Eu quero parar por aqui. Inscreva-se no canal, você tem aí o guia para você conhecer as suas emoções, é o e-book gratuito do programa de educação emocional. Vai deixar o primeiro link para você baixar e conhecer melhor as suas emoções. Vou parando por aqui, até a próxima, um grande abraço.